Deus tem um recadinho pra você. Escola Dominical Com você. é muito mais legal. Jesus Cristo, minha irmã, meu irmão, muito prazer estar aqui com vocês hoje na nossa Escola Dominical Online. Antes de mais nada, vamos estar orando, entregando esse momento nas mãos do nosso Senhor Jesus, né? Senhor, em nome de Jesus, entramos em Tua presença, Pai, mais uma vez para entregar, Senhor, o nosso estudo em Tuas mãos, Pai. Senhor, em nome de Jesus, aqui estamos, Pai, para entregar todo o direcionamento em Tuas mãos, Senhor. Assuma o controle, Pai. Tudo, Senhor, que for dito aqui, Senhor, que seja direcionado, Senhor, exclusivamente do Seu coração para os nossos corações, Pai. Vai preparando, Senhor, cada coração que se disponibilizou, Senhor, a estar aqui nesta aula online hoje, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai quebrando todas as barreiras, Pai. Em nome de Jesus, Pai, vai impedindo, Senhor, qualquer intento, Pai, do inimigo, Senhor, de dificultar, Senhor, impedir, Senhor, que as pessoas, que nós, Senhor, vamos aprender mais e mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém. Hoje nós estaremos falando, do nosso 8º estudo da apostila de cartas de Paulo. Fica na página 54, no início do estudo. Então vai se preparando, pegando sua apostila para quem tem. E na Bíblia, estaremos lendo a primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses. Então deixa preparado lá a sua Bíblia. E o título do nosso estudo é Uma Igreja Modelo, tá? Vamos começar com uma introdução aqui, para a gente já se familiarizando com essa igreja modelo que está no estudo. A alegria de Paulo com os Tessalonicenses era a mesma alegria no coração de Deus. Por quê? Porque eles foram ouvintes da boa notícia, praticantes dela, gratos por essa graça e perseverantes em crescer no conhecimento de Cristo Jesus. E nós encontramos isso aonde? Vamos ler em 1 Tessalonicenses, no capítulo 1, do versículo 2 ao versículo 10. Tá? Verso 2. Nós sempre damos graças a Deus por todos vocês e pedimos em favor de vocês nas nossas orações, porque lembramos diante de nosso Deus e Pai como vocês puseram em prática a sua fé, prática da fé, como o amor de vocês os fez trabalhar tanto, gratidão e serviço. E como é firme a esperança que tem em Jesus Cristo nosso Senhor, perseverança em buscar mais e mais, em crescer mais e mais no conhecimento de Cristo Jesus. Irmãos, sabemos que Deus os ama e os escolheu para si mesmo, pois temos anunciado a boa notícia do Evangelho a vocês, não somente com palavras, mas também com poder, com o Espírito Santo e com a certeza de que esta mensagem é verdade. Vocês sabem como vivemos no meio de vocês para o seu próprio bem e seguiram o nosso exemplo e o exemplo do Senhor. Vocês receberam a mensagem com aquela alegria que vem do Espírito Santo, embora não tenham sofrido muito. Assim vocês se tornaram um exemplo para todos os cristãos da Macedônia e da Acácia. Porque a mensagem a respeito do Senhor saiu de vocês para a Macedônia e para a Acácia, e as notícias sobre a fé que tem em Deus se espalharam por todos os lugares. Portanto, sobre isso não há necessidade de falarmos mais nada. Ao contrário, toda essa gente fala da nossa visita a vocês, contam como vocês nos receberam bem e como deixaram os ídolos para seguirem e servir ao Deus vivo e verdadeiro. Contam também como estão esperando que Jesus, o Filho de Deus, a quem Deus ressuscitou, volte do céu. É Ele quem nos salva do castigo divino que está por vir. Nesse primeiro capítulo aqui, nós conseguimos identificar alguns traços que foi a base dessa... o traço, a identificação dessa igreja modelo, dessa igreja madura, essa comunidade cristã madura, que recebeu a boa notícia vinda do apóstolo Paulo, de Silas e Timóteo. Receberam a boa notícia do Evangelho, a boa notícia do plano de salvação de Deus através de Jesus Cristo. Receberam essa notícia, creram nela, trabalharam por ela, ou seja, não reteram, mas levaram adiante. Não só levaram adiante, mas foram gratos dia após dia por essa graça, por essa salvação. Além de serem gratos por essa salvação e trabalharem por ela, cresceram ainda mais seu conhecimento em busca de Jesus Cristo. Ou seja, foi uma igreja que teve uma conversão genuína,
uma conversão, uma fé com obras, uma fé que moveu cada um daqueles que ouviram, creram a respeito das boas novas, né? Então aqui nós temos essa primeira imagem para nós termos na nossa mente, né? Uma igreja modelo, uma igreja madura, fé com obras, gratidão e serviço, esperança, confiança, perseverança, amor uns com os outros. Isso era uma resposta de uma igreja madura, uma igreja modelo. A pergunta que o estudo vai fazer para nós hoje é se você e eu, se nós temos sido esse testemunho vivo de Jesus Cristo como comunidade cristã, como igreja, se nós temos sido referência àquele que precisa, né, de cura para a sua doença, aquele que precisa de resposta para os questionamentos da sua vida, do seu propósito, de sua existência, de sua criação, né? Se nós temos sido um canal de bênção na vida dos nossos amigos, dos familiares, né? Essa é a primeira pergunta do estudo. Quando os nossos amigos passam por problemas no casamento, no trabalho com o chefe, na escola com os colegas ou com os pais, nós somos as primeiras pessoas a eles procurarem para buscar conselho, para querer saber sim o que os ímpios, né, os nossos amigos que não creram em Jesus ainda, eles vêm perguntar para a gente assim, o que Jesus faria, o que Jesus faria se fosse resolver o meu problema? O que você fez para resolver esse problema na sua vida? Nós somos esse testemunho, nós somos essa ponte para o perdido quando ele tem um problema. Se nós não somos procurados por conta do Deus que nós servimos, se nós não somos procurados por conta da glória do Senhor Jesus, então nós não estamos sendo o testemunho vivo que precisamos ser, né? E o estudo hoje vai nos trazer exatamente isso. Ele vai nos confrontar a sermos o testemunho vivo, a sermos o canal dele nesse lugar, nessa terra, né? Nós, como comunidade cristã, temos que carregar conosco a glória de Cristo por todo lugar que nós formos. E esses 3 homens tiveram sucesso, né, no que eles estavam fazendo, porque eles deram total liberdade ao Espírito Santo. E total liberdade ao Espírito Santo não é somente deixar com que o Espírito Santo faça o que ele precisa fazer, mas é estar apto a carregar o Espírito Santo para que então ele faça o que precisa ser feito, né? Então, foram homens que não somente ensinaram naquele lugar com palavras de ensinamento, com palavras de sabedoria. Eles não simplesmente foram lá e ensinaram coisas àquelas pessoas baseado em conhecimento de livros, de estudos profundos, porque não era só o que bastava. Eles foram com o poder e com a presença do Espírito Santo. Eles foram com uma ordem, com uma unção dada por Deus, né? E é o que o estudo vem trazer para nós hoje. Se nós não estamos sendo essa referência para os nossos amigos, familiares, se nós não estamos sendo, como comunidade cristã, essa referência na nossa cidade, na nossa nação, então é o que Deus quer trazer para nós hoje, é essa referência. E a primeira atitude que Deus quer nos mostrar, que foi tomada por aqueles 3 homens, foi a atitude da coragem, né? Paulo, Silas e Timóteo tiveram coragem para dar continuidade à proclamação do Evangelho. Sofriam perseguições em Filipos, estavam vindo de uma perseguição, mas deram continuidade e chegaram até Tessalônica, né? E o que o Senhor quer nos mostrar nessa primeira parte é isso. Na apostila vai dizer, a primeira atitude que a comunidade precisa ter em seu comportamento é a coragem para cumprir plenamente a proclamação do Evangelho. Ela não pode ser medrosa no anúncio das boas novas, não pode se intimidar diante dos obstáculos. O estudo vai dizer, a comunidade cristã, você e eu, nós não podemos nos reter em momento algum, por motivo algum, deixarmos de ir entregar o Evangelho, né? Medo de ser perseguido, medo de ser acusado, medo de ser confrontado, né? Eu tenho um amigo que ele é ateu, né? Ele não acredita mesmo, ele declarou que não acredita na existência de Deus, né? E por muitas vezes eu tive falta de coragem, ou seja, tive medo em chegar e tentar apresentar para ele
esse Jesus Cristo em que eu acredito, Jesus Cristo que me salvou das mesmas trevas que ele se encontra hoje, da qual eu me encontrava, né? E a palavra do Senhor hoje me confrontou nessa primeira parte da coragem, me veio à memória esse meu amigo, né? Por quê? Porque Paulo sabia o Deus que ele carregava, né? E em momento nenhum ele deixou de acreditar, em momento nenhum ele deixou de ter plena confiança nesse Deus, né? Então, a primeira, essa atitude aqui de coragem, né? A base, o que nós entendemos, que a base para a coragem de Deus, a base para recebermos a coragem de Deus é a aplicação de confiança nele. Nada tem que ser maior do que a nossa confiança em Deus, para que nós tenhamos coragem de ir e fazer, de ir e falar tudo aquilo que ele nos ordenar fazer, né? Então, essa primeira atitude é a atitude de coragem. A segunda atitude no comportamento da comunidade cristã é o seu compromisso com Deus e sua palavra. Ela, a comunidade cristã, não tem que agir com segundas intenções, à moda de espertalhões que aproveitam de sua função para se promoverem a custas de bajulações, né? Muitas comunidades hoje acabam se tornando cúmplices de governo, políticos e de injustiças, porque agem por motivos interesseiros e não dentro de um compromisso com o Deus da palavra. Essa parte aqui é muito importante, porque aqui uma igreja, uma comunidade cristã que se alinha ao que é errado, uma comunidade cristã que desalinha com Deus e se alinha com o homem, ela não passa a ser diferente daquilo que, da forma como os ímpios vivem. Então ela deixa de ser um testemunho vivo de Jesus Cristo para ser uma comunidade cristã, para ser uma igreja testemunha viva de homens, né? Então a pessoa que está vivendo em trevas, vê na igreja a mesma coisa que ela vê na política do país dela, vê na igreja a mesma coisa que ela vê na empresa em que ela trabalha, ela não vai ver na igreja a referência que ela precisa para solucionar os seus problemas. Nós, como comunidade cristã, temos que ter compromisso com a palavra de Deus, ou seja, nós temos que exalar o cheiro suave de Deus, nós temos que carregar conosco a marca perfeita da palavra de Deus a todo tempo. Nós não temos que estar preocupados em ser uma comunidade cristã que quer reconhecimento do país, que quer reconhecimento do presidente, do deputado, do prefeito da cidade, como a maior igreja, como a melhor igreja, como a mais bonita. Nós não temos que ser reconhecido como o melhor pregador, o melhor cantor. Nós temos que ser reconhecido como homens e mulheres que levam a palavra de Deus a sério, que levam a palavra de Deus como uma espada cortante e afiada. E esse é o compromisso que Paulo teve, Timóteo e Silas, naquele lugar. Um compromisso com a palavra de Deus, um compromisso com a vontade de Deus. Eles falaram aquilo que Deus tinha para eles falarem. E não se desviaram disso em momento nenhum. E não foram atrás de serem bajulados, de serem amados, de serem adorados por eles mesmos, mas sim pela palavra de Deus. Então esse é o segundo comportamento, atitude que o estudo nos traz. O terceiro comportamento, na página 58, a terceira atitude nos traz, que o Senhor quer trazer como traço para uma comunidade cristã de excelência, é do não abusar de sua autoridade de comunidade, ou seja, não abusar de sua autoridade como comunidade cristã. Na página 58 vai dizer assim: antes, deve desenvolver um profundo amor pela vida das pessoas. A história é testemunho dos pecados da igreja, sempre que agiu abusando de sua autoridade de ser igreja. Não podemos cometer o mesmo erro. Não abusar da sua autoridade, liderar com amor, com zelo. Temos que ser um lugar de resposta e descanso para quem se encontra desesperado, e não acusadores, dominadores, Temos que ser luz para a pessoa que está em trevas. Nós temos que ser aquele, como um pai, trata um filho, como uma mãe trata a filha, Ensinar com amor, ensinar com zelo, ensinar com cuidado, porque essa é a essência do Evangelho, amor? Olha que Pedro, primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 3 vai dizer: não procurem dominar os que forem entregues aos cuidados de vocês, mas sejam um exemplo para o rebanho. Dominar, não procurar dominar, abusar da sua autoridade como comunidade, como igreja. Dominar aqueles que foram entregues,
você não pode ser assim, você não pode fazer assim, você não pode entrar aqui assim, você não pode falar aqui assim. Mas se tudo aquilo que é para ser ensinado, tudo aquilo que é para ser tirado como um carrapicho tem que ser na luz do Espírito Santo. E a forma de agir de Deus é no amor, a forma de agir de Deus é no zelo, a forma de agir de Deus é na paciência, individualmente com cada um. Então que nós não venhamos esquecer disso, nós venhamos tomar a frente da essência de Deus e liderar, né, com autoridade, liderar com domínio, mas sim com amor e zelo, né? A quarta atitude é não colocar o dinheiro como motivação para a missão. Muitas comunidades no Brasil de hoje perderam completamente a identidade de igreja cristã, porque só pensam em dinheiro e só falam em dinheiro. Coisa triste é você evangelizar um amigo, um parente seu, geralmente os parentes mais cascudos, né? Que falam isso, aquele seu tio de 45, 50 anos que ainda frequenta bares, aquele seu amigo do trabalho que não quer nada com nada, e você vai evangelizar e ele vai dizer o seguinte: para que eu vou para a igreja? Para colocar dinheiro no bolso do pastor, para encher a igreja de dinheiro? Eu não vou para a igreja, não quero saber disso não. Você vai evangelizar, você vai falar de um Cristo que te salvou, você vai falar de um Deus vivo que te cura, que te ajuda diariamente, e a resposta que você tem é um ataque à comunidade cristã em que você vive, ou não. Porque muitas vezes o ataque não é a sua comunidade cristã, mas a comunidade cristã num todo. Ou seja, as igrejas ainda são vistas por muitas pessoas como um lugar de acumulação de dinheiro para a liderança. Entendeu? Em muitos lugares ainda ela é vista assim. E muitas vezes, publicamente, nós vemos comunidade cristã pregando acúmulo de dinheiro, pregando o acúmulo de bens e não mais a Jesus Cristo, né? Então o que o estudo vai nos trazer à memória é isso, a importância de não sermos essa comunidade cristã que tem sua missão pautada no dinheiro. Paulo e Silas e Timóteo, eles não estavam preocupados em acumular bens, eles trabalhavam para que não dessem trabalhos aos lugares que eles iam. Eles trabalhavam, além de trabalhar para o Senhor, eles trabalhavam com suas próprias mãos para que nos lugares em que eles fossem, eles não fossem um peso para alimento, para vestimenta, entendeu? E a preocupação deles era dar de graça aquilo que eles receberam de graça, e todo o seu sustento era dado à saúde que Deus havia mantido neles. E a motivação deles não era propagar o evangelho, a boa notícia, para acumular dinheiro, para acumular bens a cada lugar que eles fossem. Pelo contrário, né? A última atitude aqui no comportamento deles, nesse primeiro tópico do estudo, por último, o comportamento da comunidade cristã deve ser a atitude que faça com que a vida cristã seja testemunha da presença do reino de Deus no mundo. Paulo agiu assim em Tessalônica e queria ser imitado pela igreja dos Tessalonicenses. Também a igreja cristã atual precisa ter essas atitudes em seus comportamentos, né? O que isso quer dizer? Uma comunidade cristã que confia em Deus, está compromissada com a sua palavra, compromissada com Ele, é capaz de trazer no reino de Deus a cidade em que ela se encontra, né? Ela cria um ambiente de adoração tão poderoso, tão tremendo, que passa a ser uma atração, né? Atração no sentido de atrair aquele desesperado para esse lugar. Eu mesmo sou uma testemunha disso, né? Eu fui um desesperado que foi atraído por esse ambiente de adoração. Quando eu passava em frente à igreja com os meus amigos, na igreja a Metodista Vila Nova, que eu estou hoje, quando eu passava na frente, eu sempre comentava, né, com um amigo meu que estivesse comigo do lado. Todas as vezes que eu passava, eu comentava: caraca, olha essa igreja, toda vez que a gente passa aqui, eles estão na gritaria, estão no louvor, estão no poder. E eu vivi em trevas na época. Aquele ambiente de adoração, toda vez que eu passava lá em frente à igreja com as trevas em que eu vivia, aquele ambiente de adoração, ele incomodava as trevas que havia em mim. Ele chamava a minha atenção. Aquele ambiente de adoração conseguia dissipar as trevas em que eu tinha.
dentro de mim que estavam me impedindo de ir à igreja, né? Ao ponto de que quando o Senhor começou a obra em mim, aquele foi o lugar em que me veio a memória, né? Aquela comunidade foi a comunidade que eu tive na memória de como referência de adoração, como referência de lugar onde havia atuação de Deus. Então, quando o Senhor começou a boa obra, eu fui parar no ambiente, eu fui parar na comunidade cristã, da qual, enquanto eu estava no meu passado em trevas, eu escutava e sentia que ali era um lugar diferente, sentia que ali era um lugar de coisas fortes, coisas diferentes acontecendo, né? E quando o estudo fala, né, de que o comportamento da comunidade cristã deve ser uma atitude que faça com que a vida da comunidade seja testemunha da presença do reino de Deus no mundo, é isso. Nós como comunidade cristã, nós como igreja, individualmente falando, nós como igreja temos que ser esse lugar de adoração, temos que ser, né, a ponte do reino de Deus aqui na terra. E individualmente, cada um de nós reunidos na comunidade cristã, quando nós como igreja, individualmente, nos reunimos na terça e no domingo na igreja, a nossa igreja tem que incendiar o bairro, tem que incendiar a cidade, ela tem que estremecer o inferno de tal modo que seja impossível uma pessoa em meio às trevas passar em frente e não ser atraída. Essa presença do reino que eu estudo aqui quer dizer, e foi essa presença que me chamou a atenção nas trevas, e foi essa adoração, semelhante adoração, que me fez lembrar dessa igreja quando eu estava buscando uma referência, quando eu tinha me convertido a Deus. E nada disso teria acontecido sem a santificação da comunidade cristã na época, e para os dias de hoje nada é possível ser feito através de nós como comunidade cristã, como igreja, como testemunho vivo de Jesus Cristo, sem a nossa santificação também, né? Porque sem santificação não há atuação do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, ele não coage com o pecado. Deus, ele não tem parte com o pecado, né? E na época, a preocupação de Paulo com aquele povo era que vivia numa nação pagã. A preocupação dele era com a imoralidade sexual, era a santificação do corpo, a convivência entre os irmãos, né? E a santificação na parte da comunidade cristã da época era de trabalhar. E essas três áreas o estudo traz para a gente hoje também. Façamos uma análise. Em qual áreas da nossa vida nós temos que santificar para que o Espírito Santo ele tenha a liberdade de atuar, para que quando nós formos evangelizar, para quando nós formos falar do Senhor Jesus, para aqueles que precisam ouvir dele, que nós não sejamos um empecilho da atuação do Espírito Santo, para que nós não chegamos a evangelizar somente com estudo, somente com palavras de conhecimento, somente com o que nós interpretamos do texto, mas que nós possamos levar também o poder e a atuação do Espírito Santo, tal como aqueles homens fizeram, tal como Deus quer que nós façamos hoje, sejamos hoje como testemunho vivo, como comunidade, né? Eu gostaria de terminar também o estudo lendo com os irmãos a convivência da comunidade cristã, né? Os conselhos finais do apóstolo para a igreja de Tessalonicenses, que é imprescindível hoje, né? Para nós como cristãos. Fica no capítulo 5, a partir do verso 12. Conselhos e saudações finais. Irmãos, pedimos que respeitem os que trabalham entre vocês, aquele que o Senhor escolheu para guiá-los e ensiná-los. Tratem essas pessoas com o maior respeito e amor por causa do trabalho que fazem. Vivam em paz uns com os outros. Recomendamos ainda o seguinte: aconselhe com firmeza os preguiçosos, animem os desanimados, ajudem os fracos na fé e tenham paciência com todos. Tomem cuidado para que ninguém pague o mal com o mal. Ao contrário, procurem sempre fazer bem uns aos outros e a todos em geral. Estejam sempre alegres, orem sempre e sejam agradecidos a Deus em todas as ocasiões. Isto é o que Deus quer de vocês, por estarem unidos com Cristo Jesus. Não atrapalhem a ação do Espírito Santo, não desprezem as profecias, examinem tudo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Que Deus, que nos dá a paz, faça com que vocês sejam completamente dedicados a Ele e que Ele conserve o espírito, a alma e o corpo de vocês livres de toda mancha, para o dia em que Jesus Cristo, o nosso Senhor, vier.
Aquele que o chama fará isso porque Ele é fiel. Irmãos, orem por nós também. Cumprimentem todos os cristãos com um beijo de irmão. Recomendo e insisto, pela autoridade do Senhor, que esta carta seja lida a todos os irmãos. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com vocês. Esse final aqui é muito bonito porque mesmo uma igreja tendo sido apresentada por Timóteo a Paulo, né? Porque Timóteo foi lá, né, verificar se estava tudo bem por preocupação de Paulo, e ele volta com uma notícia boa de uma igreja madura, de uma igreja modelo na região, né, de Macedônia e Acácia. E mesmo assim, Paulo não deixou de ser um líder preocupado com a perseverança, com a permanência daquela comunidade cristã na presença de Deus, na convivência saudável entre si, né? Para quê? Por quê? Para que eles não deixassem de voltar, não deixassem de seguir os caminhos de Deus, não somente para que continuasse aquela boa obra, né, naquele lugar, para que o Espírito Santo continuasse atuando através deles mais e mais, cada vez mais. E esses conselhos vêm para nós também nos dias de hoje, que nós possamos ser um exemplo, uma comunidade exemplar no nosso dia a dia, seja individualmente como igreja, no nosso dia a dia em casa, no trabalho, na escola, na faculdade, seja em reunião na nossa igreja, no templo, né? Seja no nosso bairro, seja na nossa cidade, que possamos fazer a diferença, né? E que possamos estar trazendo para o nosso modo de ser cada uma dessas chaves que foram liberadas para que o Espírito Santo tenha atuação, porque é somente o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Não adianta nada a gente ir cheio de estudo, cheio de sabedoria, cheio de conhecimento, falar com um amigo, falar com o irmão, falar com o tio, falar com quem for da palavra de Deus, sem o próprio Deus. Não adianta. Serão palavras vazias, serão estudos vazios, porque será um homem falando com outro homem de si mesmo, ou de experiências que teve. Então que nós possamos entender que esse estudo veio para nos trazer as chaves que aqueles homens tinham de levar o mesmo Deus vivo que nós temos hoje conosco. Que possamos ser esse canal de bênção na vida das pessoas, né? Que nesse momento de crise em que nós estamos em confinamento, em separação social, que seja um momento para nós estarmos nos aproximando mais de Deus. É o que o estudo trouxe, né, à tona hoje, é o que vem se falado em cada boca, né, de um filho de Deus que vem falando a respeito do Evangelho. Esse é o desejo de Deus. Deus nos colocou num ponto de preparo para que quando tudo acontecer, né, socialmente falando, quando tudo voltar ao normal, a igreja do Senhor esteja preparada, que a igreja do Senhor, a comunidade cristã, seja esse testemunho vivo que nós aprendemos aqui hoje, que nós sejamos preparados, que nós venhamos analisar a nossa santificação, a nossa convivência e a nossa perseverança em buscar mais e mais de Deus e mais de intimidade com o Espírito Santo. É o que nós temos para o estudo de hoje, é que Deus nos entregou até aqui nós estamos. E muito obrigado por terem acompanhado. Para fechar com chave de ouro, então vamos terminar com uma oração, né? Uma oração de agradecimento. Senhor, em nome de Jesus, Pai, outra vez em Tua presença, Pai, viemos agradecer, Senhor, pelo seu estudo, Senhor, pela oportunidade rica, Senhor, grandiosa de estarmos falando de Ti, Pai, estudando de Ti, Pai, compartilhando de Ti com a Tua presença, Pai. Muito obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor, por se fazer presente, Pai, nesse momento de crise, Deus. Obrigado, Senhor, por nos preparar, Pai, nos armar para quando tudo voltar, Deus, a funcionar devidamente, nós estejamos, Senhor, preparados. Que venhamos, Senhor, ser esse testemunho vivo da Tua presença, Pai. Que venhamos ser, Pai, essa igreja modelo, Senhor, que individualmente, Pai, sejamos esse testemunho, Pai. E quando, Senhor, reunião como comunidade cristã, sejamos, Senhor, ainda, Senhor, mais e mais, Senhor, mais e mais fortes, Pai, por estar levando, Senhor, Tua presença, por estar levando o Teu poder e Tua glória, Pai, conosco. Em nome de Jesus, Pai, venha nos abençoar, Pai, que tudo que aprendemos hoje, Pai, venha, Senhor, ficar gravado em nossa alma, Pai. Que venha, Senhor, ser uma motivação, Senhor, para quando acordarmos, Pai, até dormirmos, Pai. Em nome de Jesus, Deus, em nome de Jesus. Amém. Fique com Deus, fique na paz e não esqueça do culto hoje à noite, online também.
Chame os amigos, compartilhem, não esqueçam. Fique com Deus. Beijo.